Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Victor Hugo e nessa videoaula eu vou estar trazendo para vocês algumas noções introdutórias a respeito de geometria analítica, mais especificamente sobre ponto e reta. Esse conteúdo é um conteúdo do terceiro ano de ensino médio que muitas vezes se estende até as graduações, né, para quem vai fazer a área de exatas. Para representar os estudantes, nesse vídeo eu trouxe o meu amigo Pedro. O Pedro ele vai tirar as dúvidas dele aí, caso ele tenha alguma dúvida, e eu espero que, caso ele tenha alguma dúvida, as dúvidas dele sejam as de vocês e vocês possam sair desse vídeo com todas as suas dúvidas sanadas. Eu pedir para o Pedro aí para ele se apresentar. Prazer. Eu terminei meu ensino médio ano passado, em 2019, e vim aqui retirar alguma dúvida, caso eu tenha, de geometria analítica. E é isso. Espero ter uma boa aula aí com o professor Vitor Hugo. Bom, vamos começar. Inicialmente eu vou trazer para vocês aí o que é a geometria analítica, né? E da onde ela surgiu. A geometria analítica estuda as figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas. Quando eu falo figuras geométricas, eu posso falar de formas ou até mesmo alguns desenhos. E a geometria analítica é muito importante, pois ela faz uma relação entre a álgebra e a geometria que até então não conseguia ser escrita de forma algébrica, né? E aí, a partir de René Descartes, que justamente quem iniciou os estudos em geometria analítica, através da criação do plano cartesiano, a gente consegue ter muitas aplicações aí para essa nova área que surgiu aí com René Descartes, onde a gente consegue fazer cálculos de área e tudo mais através de álgebra, usando cálculo e tudo mais. Bom, René Descartes foi um filósofo que também estudou matemática. Uma curiosidade sobre ele é que ele também foi um guerreiro, de certa forma. Ele participou em guerras, tanto do lado da Igreja Católica quanto da Reforma Protestante. Alguns o classificam até mesmo como um mercenário, né? E ele era muito empenhado em torno da filosofia, utilizando a matemática para justificar os seus argumentos filosóficos, né? Eu vou falar inicialmente sobre o plano cartesiano, apresentar para vocês o R2, né, que seria o meu plano cartesiano, é um produto cartesiano de R por R, onde eu tenho aqui uma reta, que a gente chama de eixo das abscissas. O meu R é um produto com o meu outro R aqui, que vai ser o meu eixo das ordenadas. Bom, enfim. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, um ponto. Eu tenho aqui um ponto que eu posso chamar de... Ele vai ser dado aqui por um ponto A. Eu tenho, por exemplo, aqui, supondo que cada quadradão desse daqui seja uma unidade de medida, eu tenho um ponto A, 1, 1, e eu tenho minhas coordenadas em razão de x e y, onde o meu primeiro termo sempre vai representar o x e o segundo vai representar a relação de alturas, por assim dizer, com o meu y. Então aqui o ponto genérico B. Eu vou trazer para vocês também um programinha chamado GeoGebra, né? Onde a gente consegue visualizar um pouco melhor algumas coisas. Aí eu posso, por exemplo, colocar um ponto aqui e ele vai me dar essas coordenadas desse ponto. Eu coloquei outro ponto aqui, eu tenho pontos 3 e 4. Eu vou trazer aí para vocês, aproveitando esses dois pontos que eu coloquei ali, eu tenho o nosso próximo tópico, primeiro tópico, por assim dizer, dentro de geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Eu vou partir de uma situação, um exemplo, para depois mostrar para vocês a fórmula geral de como a gente trabalha com essa distância entre dois pontos.
E aí, eu espero que vocês consigam entender. E caso fique alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários também. Eu tenho a distância entre o ponto A e B, é um segmento de reta aqui. Eu vou mover esse ponto aqui de forma que fique um pouco mais confortável para a gente. Talvez aqui. Aí eu tenho uma distância exata aqui. Tá vendo? Esse meu segmento F vai ser a distância entre o meu ponto A e o meu ponto B. E ela vai ser um valor, a distância sempre vai ser um valor positivo, né? O que a gente chama de módulo. Essa distância eu tenho aqui, que já é me dada pelo programa, né? O GeoGebra, porém, como eu faço o cálculo dessa distância? Eu posso pegar e traçar um segmento de reta, né? Vou explicar aqui para vocês um pouquinho. Eu vou fazer esses dois segmentos aqui. E aí eu vou explicar aqui com a caneta. Imagina que eu tenho esse ponto A e o meu ponto B. Eu sei que o meu A é dado por 1, 2. E o meu B é o meu 4 e 6, né? Eu tenho aqui a minha coordenada de x e a minha coordenada de x. Então eu tenho, no eixo x eu teria aqui um pontinho no 1 e um pontinho no 4. E eu tenho essa distância entre esses dois pontos, né? Foi basicamente o que eu fiz aqui, eu estendi essa distância, peguei a mesma distância e transferi para cá. E aí eu tenho a distância do ponto A ao C, que ela vai me dar um tamanho, o tamanho dela vai ser 3, vai ser 4 menos 1. Então eu tenho aqui, por exemplo, a distância do meu ponto AB, de A até B. Nesse caso aqui eu já começaria a medir ela, mas eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, esse segmento aqui vai medir 3. Da mesma forma eu posso fazer isso com aqui, eu trago aqui 2 e 6. Eu vou ter esse segmento aqui medindo 4. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? São perpendiculares. Então eu tenho eu posso utilizar o teorema de Pitágoras aqui. Eu vou ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí eu vou ter aqui, vai dar 25, a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Vai ser exatamente o tamanho desse meu lado aqui. Ok? Aí, basicamente aqui eu tenho o y. Como que seria essa? Eu pegaria, por exemplo, aqui, eu vou pegar o AC. Eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, né? Eu tenho AC ao quadrado mais o BC. Como essa distância sempre vai ser positiva, de certa forma não faz... não tem problema a ordem que eu vou colocar esses pontos, tudo bem? Eu tenho que AB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ok? Aí eu vou ter 25, a raiz de 25, né? É igual a AB. Então meu AB vai ser 5. E aí eu tenho a distância entre dois pontos. Porém, é um pouco mais complicado que isso de certa forma. Por quê? Porque a gente vai estar aqui trabalhando com coordenadas, né? Então como que eu posso pegar essas coordenadas e organizar de uma forma onde eu consiga mexer com elas? Quando eu pego o meu AC aqui, eu estou pegando um ponto do meu B, o meu ponto X do B, que é o meu maior número, e estou pegando o meu ponto X, o X do B e o X do A. E estou fazendo a subtração aqui. Bom, aí eu vou passar para vocês aqui para o slide, para voltar, e eu vou fazer essa generalização. Eu tenho que o meu segmento AB, que a gente pode chamar de V, eu vou explicar V, eu vou chamar de V, porque na geometria analítica, um pouco mais para frente, a gente vai utilizar a ideia de vetor,
mas eu vou chamar de V, onde V é um número real, positivo, né? Porque a gente está falando de distância. E eu tenho que esse meu AB, ele vai ser o quê? Vai ser a minha coordenada do XB menos o XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado também. Que é basicamente aquilo que a gente fez lá. Então eu tenho, de certa forma, que a distância entre os meus dois pontos, os meus pontos A e B, vai ser o segmento de reta, AB, cujo valor vai ser a norma, o meu valor vai ser um número real, e a distância desses pontos vai ser essa daqui. Por quê? Justamente por causa daquela ideia que a gente trabalhou aqui, de que eu estou fazendo essa projeção aqui. Eu faço essa projeção e aí eu consigo isolar o meu x, isolar o meu y e fazer o teorema de Pitágoras aqui para qualquer situação, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Sendo que esses eixos, tipo, por exemplo, no caso, o x seria os dois do mesmo eixo, no eixo 1, por exemplo. E então essa distância não seria dada por um triângulo, seria uma reta. Correto? Isso. Então, nesse caso, como que vai funcionar essa fórmula? Ok, então. Ou o cálculo da distância? Quando a gente tem... Então, aí a gente pode fazer isso de duas formas. Eu tenho um ponto aqui do... Deixa eu apagar aqui. A gente tem, caso você falou, eu posso ter um ponto aqui tanto no eixo X quanto no eixo Y. Essa minha distância vai ser dada basicamente pelo meu ponto B menos o ponto A no X, né? Sim. E aí eu vou ter essa distância aqui, por exemplo, 5. Deixa eu mover esse ponto aqui para ficar um pouquinho diferente. Aí eu vou ter que... O meu módulo disso daqui é 6. Eu basicamente vou fazer a mesma coisa. Eu não preciso necessariamente levar ao quadrado. Nesse caso aqui, que eles são pontos que estão na reta, ou no eixo X ou no eixo Y, e eu tenho o outro igual a 0, eu posso simplesmente fazer o meu AB vai ser igual. Aí eu tenho... Eu vou ter... Desculpa. O meu AB, ele vai ser igual à minha distância da coordenada de X, 7, por exemplo, menos o 1, que vai ser esse ponto aqui. Isso daqui vai ser 6. Eu vou ter que a norma disso daqui, o tamanho desse meu segmento de reta é 6. A mesma coisa eu posso ter para o Y. Tudo bem? Ok. Bom, vamos lá. Então, aí ficou dada a distância entre dois pontos. E a gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre ponto médio de um segmento de reta. O ponto médio, como o próprio nome já diz, é o ponto do meio, né, de um segmento de reta. E aí eu vou mostrar para vocês novamente aqui no GeoGebra. Eu tenho, por exemplo, um ponto... Eu vou partir do exemplo mais genérico, como o Pedro mesmo aqui solicitou. Eu tenho que a distância entre esses dois pontos. Esse programa aqui é muito útil, porque ele vai fazer tudo para mim sozinho, de certa forma, mas eu vou ensinar vocês a calcular. O meu ponto médio, ele tem que estar aqui no meio, né? Esse programa, ele tem ferramenta, ponto médio, ou centro, né? Onde eu escolho os dois pontos, ele me dá esse ponto do meio, que seria justamente esse 3.5 e 0 aqui. Como que eu faço isso daqui, né? Eu tenho que meu ponto médio do meu segmento AB, vou chamar o ponto logo de C, que já o programa deu. Esse meu ponto C, ele vai ser dado pela minha coordenada, nesse caso pela minha coordenada do X, menos a coordenada do Y, mais a coordenada do Y, sobre 2, que vai ser justamente o meu 3,5 aqui. Nesse caso, 3,5
E a coordenada de y é 0, porque a gente está trabalhando aqui só na reta x, né? Porém, caso a gente fosse partir para o nosso plano cartesiano, né? Aí a gente vai ter uma certa complicaçãozinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu peguei, por exemplo, esses dois pontos aqui, tracei o segmento entre eles, né? Só para mostrar. Isso daqui vai ser a nossa distância, né? Que a gente acabou de ver entre os dois pontos. E eu tenho um ponto médio aqui entre esses dois. O meu C novamente, que vai ser o ponto 3 e 3. Vocês conseguem ver que ele está no meio do caminho aqui. Como que eu faço esse cálculo, né? Eu tenho... Repare que as minhas coordenadas do x e o do y, eu consigo fazer uma média entre elas, onde eu pego, por exemplo, aqui minha coordenada do B, do A, eu tenho que o 5 mais 1 vai ser 6, e eu vou ter exatamente aqui onde cai esse ponto, 3. Então eu tenho aqui basicamente minha coordenada C de x, que vai ser a minha primeira coordenada aqui, C é igual a um número, e depois eu vou pegar o y. O meu C de x vai ser dado pelo minha coordenada de x desses dois pontos somados, 1 mais 5 sobre 2. Isso daí que vai dar 3. Eu tenho minha primeira coordenada 3. Da mesma forma eu teria um C de y é igual, nesse caso aqui, eu vou ter 1 mais 5 também. 1 mais 5 sobre 2. Novamente eu vou ter outro ponto 3 aqui, e eu tenho um outro ponto que vai ser o meu ponto médio entre esses dois pontos. Para que serve o ponto médio, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que talvez possa tirar algumas dúvidas. Eu acho bem legal esse exemplo aqui, que eu tenho, por exemplo, eu vou ter o ponto A e o ponto B. Só que agora a gente vai trocar um pouquinho as coisas. O meu ponto B, ele vai ser o meu ponto médio, o meu ponto do meio. E eu preciso achar o ponto que vai refletir nesse ponto B. Ou seja, eu tenho uma distância aqui, eu tenho um segmento, que eu não sei qual é, onde o meu B vai ser esse ponto aqui. Tudo bem? E aí, como que eu faço esse cálculo? Eu sei que o meu ponto B, ele vai ser o meu B de x. No caso aqui eu troquei, antes era C, agora a gente está usando o B. Acredito que ninguém talvez tenha problema com essa nomenclatura. Mas eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o meu ponto B de x. E aí, desculpa, ele vai ser 1, né? Deixa eu ajeitar esse pontinho aqui, botar aqui certinho para ficar mais fácil para a gente calcular. Ele vai ser 1 mais alguma coisa que vai ser o nosso ponto, que agora a gente vai chamar de C. A gente tem um C de x ali sobre 2. Só que eu já tenho esse meu ponto do meio. E quem é a coordenada de x dele? É o 4. Então eu tenho 4 é igual a 1 mais cx sobre 2, que vai ser 8, é igual a 1 mais cx. Isso daqui vai implicar que cx é igual a 7. Beleza? Então eu tenho um ponto C e as coordenadas dele, a primeira coordenada, o x, vai ser 7. E o y a gente vai ver aqui agora ainda qual que é. Tudo bem? Aí agora a gente tem o ponto y. Novamente, eu tenho b e y. É igual, minha coordenada também é 1. 1 mais cy sobre 2. Só que quem é o meu by aqui, né? A minha coordenada do y de b é o 2. Então eu já vou substituir aqui. É 1 mais cy sobre 2. Isso vai implicar que 2 vezes 2, 4, igual a 1 mais cy. Isso daqui
implica que meu CY é igual a 3, ok? Então eu tenho aqui, eu teria o meu simétrico ao A em relação a B é um ponto C, 7, 3, onde a gente consegue confirmar isso daqui utilizando reflexão em relação a um ponto. A gente vai pegar esse ponto aqui, refletiu, tá vendo? Eu tenho um ponto A', eu vou colocar aqui pra gente não ficar confuso. A' é igual ao meu C, né? Que eu fiz o cálculo aqui com C, onde C é igual a CX, CY, né? E aí eu consigo traçar, tem um segmento aqui, onde o meu B é exatamente esse ponto do meio aqui. Tudo bem?